Olá, tudo bem? Que Deus abençoe, ilumine abundantemente e grandemente a vida de cada um de vocês. Que Deus faça de cada um a própria fonte de bênçãos a jorrar por toda a vida, para que você glorifique o nome de Deus. Amém? Hoje nós daremos a continuidade das 50 dicas para blindar a sua fé. E já estamos na 11ª dica, que é: seja como uma criança. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, vamos pedir a Deus para que Ele nos dê o entendimento e o discernimento para compreendermos e ouvirmos a voz de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em Tua imensa e gloriosa presença, Senhor. E nós te pedimos neste momento, abra o nosso entendimento. Nos dê, meu Pai, uma fé pura, a fé semelhante à de uma criança, Senhor, para que nós possamos herdar o reino dos céus, o Teu reino, meu Pai. Abra o nosso entendimento, desperta, meu Pai, a nossa fé, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado e te entregamos tudo em tuas mãos. Amém. Amém? Vamos lá então. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 17, diz assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E no mais, continua sendo o nosso estudo. A absoluta maioria das pessoas se recusa a crer e confiar com a simplicidade e pureza de uma criança. Então, o próprio Senhor Jesus, ele disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, o Senhor Jesus disse aqui, em outras palavras, que nós devemos ser semelhantemente como uma criança. E Deus, o Senhor Jesus, ele quer que nós tenhamos a fé como a de uma criança, uma fé pura, uma fé verdadeira. Ontem nós falamos na live que o justo viverá pela fé. E quando nós falamos que viverá pela fé, é você viver na dependência de Deus, é você crer em Deus. Você não vê Deus, ou você vê. Você não pode tocar em Deus, mas você tem a convicção, você tem a certeza, você tem uma fé pura, uma fé verdadeira, como de uma criança. E assim, mesmo você não vendo o milagre acontecer, mesmo você não vendo as coisas acontecerem, você tem fé, você tem esperança. E a fé produz esperança, e a esperança perseverança, e assim vários frutos, várias virtudes. Então, o Senhor Jesus quer para que a nossa fé seja blindada, para que a nossa fé funcione, seja uma fé viva e eficaz, nós devemos ter uma fé semelhantemente como de uma criança. E é, como diz lá em Gálatas, no capítulo 3, que nós devemos viver pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver dependente de Deus. É viver dependente do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Você não vê acontecer, mas você crê que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, diz que a absoluta maioria das pessoas se recusa a crer e confiar, porque crer em Deus, a fé, ela exige crer, não acreditar, mas sim crer. A fé exige crer e confiar. São duas coisas, crer e confiar.
com a simplicidade e pureza de uma criança. Com a simplicidade de uma criança. A criança, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é pura. E a sua fé é a fé que faz Deus se agradar. Um bebê se atira nos braços do pai, mesmo de uma grande altura, se ele pedir. Olha para você ver, quando um pai fala com um bebê assim: vem cá, meu filho, pula aqui. E o bebê vai confiantemente. O bebê é tão simples, mas tão puro, porque ele não vê a consequência daquele ato, que ele pode cair no chão e se machucar. Não. O bebê, ele confia no seu pai. Então ele vai e se atira nos braços de seu pai. Então é a mesma coisa. Deus pede que nos lancemos em seus braços como crianças. Mesmo que a situação esteja difícil, esteja complicada, se atire nos braços de Deus. Se lance em seus braços como crianças. Mas como ser criança tendo malícia e maus olhos? Não adianta você querer ser uma criança, nós queremos ser como crianças, como o Senhor Jesus falou, que herdará o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, quem não ser semelhantemente como uma criança na sua fé, não poderá entrar no reino de Deus. Então, Deus, ele quer que nós tenhamos a fé pura, uma fé simples. Sim, uma fé simples, mas uma fé que é eficaz. Mas para isso, devemos eliminar, rejeitar as coisas que impedem para termos essa fé. Para termos essa característica em nossa fé, uma fé pura, uma fé simples, como de uma criança, é necessário que você rejeite essas coisas e não deixe que o impeçam de alcançar o reino de Deus. Então, você tem que rejeitar toda malícia e todos os maus olhos. E assim, você não pode mais ver as coisas com maus olhos ou com malícia. Se você passar a ver as coisas em vez com maus olhos, mas com bons olhos, como o Senhor Jesus disse, se tivermos bons olhos, todo o nosso corpo terá luz, será luminoso. Mas se os olhos forem maus, o corpo estará em trevas. Então, olha a importância de sermos como uma criança. Quando o Senhor Jesus disse para sermos semelhantemente como uma criança, Ele quer que nós confiemos na palavra dele. Ele quer que nos entreguemos a Deus, como um bebê faz. Ele se lança ao seu pai quando ele pede para que vá até ele. Então, é a mesma coisa. Deus está te chamando. Venha, meu filho. Eu vou te ajudar nessa situação. Eu vou ir com você. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mas as pessoas, a maioria das pessoas, se recusam a crer em Deus, se recusam a confiar na palavra de Deus. E é por isso que muitas pessoas estão, infelizmente, perdendo a sua fé, porque estão deixando que a malícia, que os maus olhos, a impeça de alcançar o reino de Deus. Então, tenha uma fé pura. Para que você tenha uma fé pura, é necessário que você rejeite toda malícia, todos os maus olhos. Se por acaso seus olhos forem maus, então rejeite. Passe a olhar as coisas com bons olhos. Você vai ver uma grande diferença. Faça isso. Você vai ver que sua vida vai mudar. E assim,
se entregue para Deus. E assim a sua vida vai mudar por completo. É o que Deus quer. E esta dica, que é para blindar a nossa fé, revestir a nossa fé contra toda a artimanha, astúcia e armadilha do diabo, é para que nós possamos a cada dia, dia após dia, garantirmos a nossa salvação e a nossa fé ser cada vez mais blindada, a nossa vida ser revestida pela armadura de Deus e a nossa fé ser cada vez mais protegida e invulnerável às coisas do mal. Então, seja como uma criança. Não deixe que os maus olhos, a malícia, venha entrar nos seus olhos. E assim, herdaremos o reino de Deus. Amém? Então esta é a dica. Vamos viver pela fé em Deus. Vamos depender de Deus em toda e qualquer situação, independentemente se a situação é boa ou ruim. Creia em Deus, confie em Deus. Não faça como a maioria das pessoas fazem. Elas se recusam a crer e a confiar. Não faça isso. Faça o contrário. Creia em Deus e confie somente em Deus. Dele virá o seu socorro e a sua fé será cada vez mais pura, simples, como de uma criança. Amém? Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.